amigos, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amigo que fala nesse momento é o evangelista Tiago, da parte de Deus. Deus abençoe a tua vida mais uma vez, mais um momento. Nesse momento que nós estamos agora, Deus ele te trouxe a essa passagem. E o primeiro tema que eu quero falar com você sobre essa passagem, que é vencendo as tempestades da vida. Deus nos orienta e nos dá a ferramenta por meio da sua palavra para nos orientar e atravessar e vencer essas tempestades que vêm diante da nossa vida, diante dos nossos olhos. Então, você que é novo aqui no canal, Deus abençoe em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o teu like para que essa obra, esse trabalho vá adiante e ajude milhares de pessoas em toda parte do mundo. Então, você que é novo, seja bem-vindo, e você que já está inscrito aqui, seja bem-vindo. Continue na sua fé, continue me acompanhando para que nós podemos compartilhar a mensagem de Deus para mim e você. Então, meu nome se chama Tiago, sou evangelista da parte de Deus. Gosto de ministrar a palavra de Deus, gosto de guiar o povo à palavra de Deus para que o povo entenda mais Deus e descubra que o único Deus verdadeiro está na Bíblia. Só existe um lugar que você vai encontrar Deus e Jesus, é na Bíblia. Então nós vamos encontrar Deus agora, nessa passagem, nesse tema que é vencendo as tempestades da vida, que é nosso primeiro vídeo, nossa primeira etapa, nosso primeiro passo. Então quero compartilhar com você. A Bíblia diz aqui na Bíblia King James, capítulo 1, versículo 4, Deus, ele fala por meio das atitudes do homem também. A Bíblia diz assim, no livro de Jonas, aí na Bíblia King James, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó, contudo, Yahvé significa Deus, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Então, em outras tradições, na Bíblia King James, essa devastadora significa poderosa, uma grande tempestade poderosa que veio na vida de Jonas naquele momento. Mas por que essa tempestade veio? Essa tempestade foi o próprio Deus. Aí no versículo diz que o próprio Deus soprou um vento, uma tempestade sobre Jonas, para que Jonas voltasse à direção certa, ao caminho certo. Então Jonas ele estava errado, ele recebeu a missão de Deus de ir a Nínive a pregar o evangelho e anunciar o evangelho, mas ele rejeitou, deixou de seguir o ministério evangelista, de evangelizar Nínive, e foi para um barco, um navio, e comprou a passagem, entrou dentro desse navio para fugir da presença de Deus. E ali Deus mandou um vento, uma tempestade, para que ele possa entender o propósito de Deus, possa entender a direção de Deus e guiar ele, tirar ele do caminho errado e voltar para o caminho certo. Então foi o que aconteceu. Jonas fugiu da presença de Deus e Deus mandou uma tempestade na direção dele para que ele possa entender qual é o tamanho da responsabilidade que ele teve. A atitude que ele teve foi errada, desprezar o Senhor, desprezar a voz de Deus e seguir seu próprio caminho. Então, às vezes, o que eu vejo com isso? Eu vejo com isso que às vezes o homem ele cria sua própria tempestade por meio da desobediência, por meio daquilo que Deus não se agrada, por meio do pecado. Aí a pessoa se pergunta, mas por que, evangelista, vem essas tempestades ao meu favor para me destruir? Por que vem isso ao meu favor? Analise a sua vida, examine a sua vida. A Bíblia diz que nós devemos examinar, analisar a nossa vida e ver onde tem erros de nossa vida que não está desagradando a Deus. Que os erros significam pecado, significa maldade. Então veja a maldade, veja o erro que você está fazendo para que não venha essas tempestades e às vezes você já está numa tempestade e não sabe o que está acontecendo. Foi um erro atrás que você fez, que desagradou a Deus, e ali você deve pedir perdão, e Deus ele afasta essa tempestade da vida do homem. Foi no caso de Jonas aconteceu esse ato. Esse fato que aconteceu na vida de Jonas, e Jonas ele viu que ele estava errado. E Deus mandou uma tempestade. Então às vezes as tempestades vêm porque nós procuramos que essas tempestades venham por nossos erros, que nós procuramos errar. Mas todo mundo é falho, todo mundo é falho, mas o que importa é que nós devemos consertar, não
deixar o erro acontecer e viver naquele erro. Nós temos que consertar o que está errado. Então Jonas, ele não quis consertar, ele desviou da presença de Deus, foi para a direção errada e ali ele entrou em uma tempestade. Então, às vezes as tempestades vêm porque nós tomamos atitudes que desagradam a Deus e ali ela vem, aquelas tempestades de problema, de dificuldade na vida e a gente enfrenta. Mas Deus tem a Bíblia, a palavra dele para orientar e consertar o erro, para que essas tempestades vá embora. Então é isso que eu quero te ensinar. Na Bíblia, essas tempestades representam Satanás, o ataque do inimigo contra os servos de Deus, contra aqueles que querem destruir. Então Deus permitiu que Satanás fosse lá rebolar ali, sacudir aquele barco numa tempestade, porque o diabo na nossa vida, ele é um escravo, ele é o nosso escravo. Então coloque isso no seu coração. Deus, ele é o soberano, é o nosso Deus, mas o diabo é o nosso escravo. Então quando Deus manda, até o diabo obedece. Foi o que aconteceu no mundo espiritual. Então Jonas voltou para a direção certa e profetizou na cidade de Nínive. Então eu quero falar mais um pouco aqui na Bíblia, em Deuteronômio capítulo, na Bíblia King James, em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, diz assim, olha, sede fortes e corajosos, não tenha medo e nem fique aterrorizado diante delas, porque Yahvé, quer dizer, o Senhor teu Deus é quem vai contigo. O Eterno nunca te deixará, jamais te abandonará. Então, perante as tempestades que nós provocamos e às vezes o diabo cria tempestade para nos destruir, nós temos que ter essa confiança. Nós temos que colocar isso no nosso coração, que Deus disse na sua palavra que estará comigo e você. Na situação que você tiver, você não vai estar abandonado. Então, continue firme, continue na confiança do Senhor e peça orientação, como a Bíblia diz, olhar e ver qual é o espírito que as pessoas estão servindo, que é de Deus ou é do diabo. Então, analise a vida que você está, para você ter discernimento do que é de Deus e o que é do diabo. Então Deus disse que não vai deixar você naquela tempestade que Satanás cria para nos destruir, porque ele quer nos acabar, mandando os problemas, dificuldade, querendo acabar com nossa fé e principalmente afastar eu e você da presença de Deus. Então Deus disse aí a Moisés que Deus jamais vai deixar eu e você abandonado. Então creia nisso, que no meio da tempestade você não está só, Jesus está com você. Eu quero falar mais um pouco, o profeta Isaías também fala sobre essa tempestade. Ele fala assim, olha, Isaías, na Bíblia King James, Isaías capítulo 4, versículo 5, diz assim, olha, Yahvé ordenará que se forme sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reúnem. Naquela área, uma nuvem de dia e um fumo denso com clarão de chama de fogo durante a noite. A glória tudo cobrirá como uma grande abrigo, como um grande abrigo. Será uma cobertura e sombra para o calor do dia, e um refúgio aconchegante, seguro contra as intempéries e a chuva. Essa palavra intempérie significa tempestade. E a chuva quer dizer, Deus falando a Isaías que vai dar conforto àquele que confia no Senhor, àquele que reconhece Deus como único confiança e refúgio. Que Deus, no meio da tempestade, ele vai dar conforto a você para você atravessar. Vai dar o conforto da paz, vai dar a direção para você ter o conforto de atravessar aquela tempestade. Então Deus, no meio da tempestade, ele vai dar a segurança a você, vai dar o refúgio a você. Então não se desespere, porque tudo isso acontece para que eu e você podemos aumentar a nossa fé, ou então para um propósito que Deus tem para mim e você, te levar naquilo que Deus quer para a nossa vida e a vida dele. Então Deus falou isso para Isaías. E também na Bíblia King James, Jeremias fala sobre essas tempestades. Diz assim, olha, Jeremias capítulo 17, versículo 7, diz assim, mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, quer dizer, em Deus, cuja fé está no Senhor. Então, é bendito o homem que confia em Deus e deposita o teu coração, a tua fé no Senhor.
Então acredite nisso, acredite que se você depositar a sua fé, a sua confiança em Deus num período, no meio da tempestade, você não vai estar desesperado. A Bíblia diz que Jesus estava num barco com os 12 apóstolos e o diabo mandou uma tempestade temporânea. Por quê? Porque Jesus ia atravessar o mar e ia chegar ali em Gadara, naquela cidade que tinha aqueles dois endemoniados ali que perturbava, atormentava aquelas pessoas. E Jesus, ele ia naquele caminho, então Satanás reuniu os exércitos, os demônios e foi contra Jesus, mandou uma tempestade para destruir os discípulos, destruir o propósito de Deus na vida dos apóstolos. E ali sacudiu, sacudiu e Jesus estava dormindo. Por quê? Porque Jesus estava confiando, depositando a sua fé no Pai, em Deus. Então ele estava calmo perante a tempestade. E os discípulos agoniados, desesperados, e ali chamaram, acordaram o Senhor Jesus. Jesus, Jesus, nos socorra, porque estamos numa tempestade. E Jesus ficou de pé e acalmou o mar. Acalmou aquela tempestade. E depois os discípulos sentaram e Jesus olhou para ele e disse: homens de pequena fé. Então ele voltou a sentar e olhou para a direção da cidade que ia parar, e os discípulos olharam: quem é esse que até o mar, até as tempestades se acalmam por meio da sua palavra, por meio da sua voz? Então, isso foi o que Jesus ensinou, e você devemos ficar tranquilo, dormindo na confiança em Deus ali. E os apóstolos não tinham fé, desesperados, queriam tomar sua atitude própria e foram até Jesus. Jesus repreendeu eles e disse: homens de pequena fé. Então, no período da turbulência, da tempestade, na dificuldade dos trovões, nos raios, no mundo espiritual, nos problemas que nós enfrentamos, nós não devemos se desesperar. Devemos confiar como Jesus confiou no Pai, em Deus. Nós devemos depositar nossa fé em Jesus, em Deus, para que nós podemos atravessar essas tempestades da vida que vem nos destruir, vem nos acabar com nossa família, nossa casa. Então creia e deposite. Não importa o que acontece, mas continue acreditando no Senhor Jesus Cristo. Então o que eu tenho para falar para você é isso. Que Deus, ele transforme a tua vida por meio dessa palavra, com essa mensagem. Uma mensagem simples, mas eu creio que Deus vai te orientar, está nos orientando neste momento. E eu quero compartilhar com você essa mensagem, para que Deus possa abençoar a tua vida, tua casa e tua família. Então, eu quero deixar essa passagem e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, até a parte 2 sobre esse tema, para que Deus possa abençoar a tua vida. Então, ative o sininho de notificação, inscreva no canal, deixe teu like, deixe teu comentário e compartilhe essa mensagem com sua família, seus amigos, para que Deus possa abençoar e orientar a vida deles, que às vezes estão passando tempestade, mas não sabem o que está acontecendo, não sabem o que fazer, não sabem tomar a atitude de vencer essa tempestade. Então, Deus abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo para a glória de Deus.